Hoje, dia 17, nós vamos ter Sassuolo e Napoli às 16h45 pela Série A do campeonato italiano. O Sassuolo com 40% de aproveitamento em casa contra Napoli com 82% de aproveitamento fora de casa. Nos confrontos diretos, vamos chegar para cá um cadinho. Nos confrontos diretos, nos últimos 10 confrontos, nós temos 4-0 Napoli, 6-1 pro Napoli, a empate 2-2, empate 3-3, Sassuolo ganhou de 2-0, 2-0. Então, nos últimos 10 jogos, entre eles, nenhum jogo terminou com apenas um gol. Todos os jogos tiveram pelo menos 2 gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos do Sassuolo, ele tem 2, 4, 6 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. Destes 10 jogos, nós temos 2 jogos apenas com um gol, 8 jogos com mais de um gol. Nós vamos ter aqui também. Nos últimos 10 do Napoli, nós temos 4 derrotas do Napoli, 6 vitórias. Destes 10 jogos, nenhum jogo teve um gol apenas ou teve um 0-0. 10 jogos com mais de um gol e meio. Na tabela, Napoli em primeira, disparado na frente, mas muito na frente da Inter. Né? O Sassuolo brigando ali para sair, né? Ele tá ali 7 pontos à frente da zona, ele ganha, ele dá uma esticada pelo menos ali para 12º, né? Então, pro Sassuolo é bom, o Napoli tá bem mais tranquilo, mas ele quer logo levantar essa taça, já tirar o dele da reta logo, né? Sassuolo, ele tem 1,18 de média de gols no campeonato contra 2,45 do Napoli. Nós temos gols sofridos 1,50 do Napoli contra 0,68 de média de gols sofridos. O Sassuolo tem 68% de chance de fazer um gol contra 91% do Napoli. 73% de chance de levar um gol Sassuolo contra 55% do Napoli. Nós temos finalizações 12,86 de média contra 16,59. 82% de chance do Napoli ter pelo menos 9 finalizações e 64% do Sassuolo ter 9 finalizações. Chutes ao gol nós temos uma média de 4,55. 50% de chance de ter pelo menos 3 e 5,46 de 6,23 de média, 91% de chance do Napoli ter pelo menos 3 finalizações. Lembrando que essa carreira aqui do meio, aqui é o fora, lá é o casa, e essas extremidades são as médias do campeonato. Então, o Napoli, a média do campeonato do Napoli é 6,23 chutes ao gol, porém, aí ele tem 91% de chance de ter pelo menos 3. Porém, fora de casa, a média dele é de 5,45, a média de chutes ao gol do Napoli. Né? Ambas marcam 50% de chance de ter ambas marcam pro lado do Sassuolo, contra 45 do Napoli. Escanteios é 4,36 de média no campeonato para o Sassuolo, 4,50 de média em casa, de escanteios em pró dele, 55% de chance de ter pelo menos 4 para o Sassuolo, porém o Napoli ele tem 5,50 de média de escanteios no campeonato e 4,55 de escanteios fora de casa, com 77% de chance de ter pelo menos 4 escanteios o Napoli. Cartões são 2,59 de média para o Sassuolo. Em casa ele tem uma média de 3,30 cartões, 1,32 de média de cartões para o Napoli e 1,91 média de cartões fora de casa para o Napoli. Faltas, temos 10,18 de média contra 9,36, 55% de chance do Napoli ter pelo menos 9 faltas e 55% de chance do Sassuolo ter 9 faltas. Porém, o Sassuolo em casa tem a média de 12,20 e o Napoli tem a média de 11,27. O juiz é o Andrea Colombo, 4,69 cartões por partida, é a média dele. Então, um jogo bom para 1,5, visto que dos últimos 10 jogos, 8 do Sassuolo tiveram mais de 1,5, e dos últimos 10 do Napoli, todos os 10 tiveram mais de um gol e meio. Os últimos 10 confrontos entre eles também tiveram mais de 1,5. Então, jogo para 1,5, mais de 3,5 cartões e até 7,5 escanteios também, porque em casa, quando o Sassuolo joga em casa, quando o Napoli joga em casa, a média de 3,5 cartões ela é superior a 75%. E quando o Napoli está em casa e o Napoli, o Sassuolo em casa, o Napoli fora, a média de escanteio de 7,5 é mais de 70% de chance de acontecer também.
Beleza? Então, joguinho bom para 1,5, joguinho bom para 7,5 escanteios e mais de 3,5 cartões. Beleza? Abraço! E aqui a gente tem, né, a gente vai ter mais de 3,5 cartões na partida, mais de 7,5 escanteios na partida, né? Lembrando que aqui a média é mais de 70% dos jogos do Sassuolo em casa, do Napoli fora, tem mais de 3,5 cartões. Escanteios também. Sassuolo em casa, Napoli fora, a média dos jogos tem mais de 70% de chance. E também uma boa, mais 1,5, visto que nos últimos 10 confrontos entre eles, nenhum terminou com menos de 1,5. Nos últimos 8 jogos do Sassuolo no campeonato, 2 apenas com 1,5, então 8 jogos com mais de 1,5 gol. O Napoli com mais de, nos últimos 10 jogos do Napoli, todos com mais de 1,5 gol, beleza? Então essa daí, segue, curte, compartilha, comenta aí se você quiser algum jogo que a gente vai tentar levantar para vocês no joguinho, beleza? É isso aí, tchau, tchau.